Olá, eu sou o professor Roberto Claro. Eu estou aqui para falar hoje com você sobre proposta de valor e como a gente pode utilizar uma proposta de valor para resolver problemas de clientes em potencial. E eu estou aqui a convite do Banco Santander, que tem um projeto internacional, que envolve vários países, que acaba estimulando o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo. Para isso, ele capacita pessoas que trazem projetos de criação de novos negócios, novas oportunidades de criar uma independência enquanto empreendedores e empreendedoras. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre essa proposta de valor para vocês. Bom, então, como eu falei, é um projeto do Santander, estão aqui os meus contatos, e vocês podem acessar tanto pelo site quanto pelas redes sociais com @prof. Alberto Claro, o site albertoclaro.com, e nesse QR Code também tem todas as formas de acesso para vocês poderem entrar em contato comigo para eu poder tirar qualquer dúvida de vocês. A gente segue, eu vou só mostrar para vocês, né, que esse itinerário aqui que envolve o projeto Explorer do Banco Santander, ou do Santander, e nós estamos justamente nesse momento falando da proposta de valor, né? O que é aquele negócio, aquela ideia, aquele projeto do Explorer, da Explorer, traz para o mundo, para os consumidores, para aquele público que ela atende, certo? Aqui está o formulário que esses explorers precisam desenvolver, ou seja, é algo que pode ser utilizado por todos, por todas, né? Desde o desenvolvimento do nome da ideia, o nosso produto ou serviço, a funcionalidade que ele vai executar, que público que ela está ajudando, ou seja, qual a persona, que benefícios vai trazer para aquele grupo, para aquele conjunto de clientes, e também que ganhos e que características esse produto, essa solução vai ter de inovação que vai acabar sendo muito melhor que os concorrentes que estão aí no mercado. Tá? Então, acaba se diferenciando de alguma forma. Por outro lado, a gente vai se basear na metodologia do Canvas de proposta de valor, que eu vou descrever item a item, só aqui eu coloquei a imagem inicial para vocês entenderem, mas eu vou explicar o passo a passo do que significa isso aí. Bom, esse Canvas, né, ele é baseado no Canvas Business Model, que foi criado pelo Alex Osterwalder, e tem os dois livros, né, o Business Model Generation, que está aí para vocês verem, e também o Value Proposition Design, que é justamente de onde vem essa ferramenta da oferta de valor, da proposta de valor que é oferecido pelo empreendimento para aquele público, aqueles consumidores. Vocês vão começar perguntando o que realmente é valor, né? Então, o que é valor? Porque valor para mim não necessariamente é valor para vocês. De repente você vai num restaurante mais simples, porque você precisa simplesmente saciar a sua fome, e isso já é valor. Então você aceita pagar um valor pequeno, razoável, porque você está simplesmente com fome. Você não está em busca de uma experiência gastronômica inovadora. Ao mesmo tempo, você pode ir num outro restaurante, ter uma proposta de valor muito mais focada na experiência, na degustação, na experimentação, e ele acaba cobrando um valor muito mais alto, às vezes até na mesma região. E você aceita pagar por aquilo, porque aquilo naquele momento é o que você busca para superar uma determinada dor que tem naquele conjunto de necessidades que você traz para aquele restaurante, por exemplo. Né? Eu vou perguntar para vocês o que seria valor, né? Num conceito num exemplo bem real, bem específico para vocês. Por exemplo, suponho que a minha avó, já falecida, ela tinha um hábito de colecionar essas bolinhas, esses cristais, ou como vocês queiram falar, essas bolas de cristal, com aquela nevinha que você balança e acaba dando uma sensação de inverno e tudo mais, em várias paisagens de países aí icônicos ou turísticos, né? Ela
Vamos supor que ela colecionasse isso. Aí eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo exercício. Pense na sua avó ou no seu avô, e lembre de algo que eles tinham guardado ou colecionavam e um dia lhe deram. Pois bem, imagina que vocês receberam da sua avó, do seu avô, essas bolinhas de cristal com essa neve aí de uma cidade icônica. E vocês têm isso guardado. Muito bem. Eu sou colecionador. Não sei se vocês sabiam, acho que não, mas eu sou colecionador desse tipo de item. Então, você me vende essa bola de cristal icônica, turística? Bom, eu posso imaginar que você fala, não, não vendo, porque é algo que tem valor afetivo para mim, valor emocional, que lembra a minha avó, remete à minha família, meus tempos de criança e tudo mais, minha infância. Muito bem, aí eu chego, como eu sou colecionador, eu vou fazer uma oferta para você. Eu te pago, vamos falar numa moeda internacional, US$ 1.000. Então, eu pago US$ 1.000. Aí você fala, não, não vou, não quero, porque isso aqui é inestimável. Muito bem. Você atribui um valor, eu atribuí um valor, e você diz que isso ainda não tem valor para troca. Ou seja, é inestimável, você não vende por valor algum. Aí, eu posso pedir para algum colega de vocês que está assistindo esse vídeo, falar assim, bom, quanto você pagaria nessa bola de cristal do seu colega? Você vai falar, nada. Porque para mim não tem valor algum. Eu não coleciono, não tenho afetividade com a avó dela, com a avó dele. Simplesmente para mim não faz diferença alguma eu ter isso ou não. Então, pago zero. US$ 0. Então significa que para você tem um valor inestimável. Para mim, que sou colecionador, tem um certo valor, eu atribuo um certo valor, US$ 1.000. Mas para você isso não representa valor, US$ 1.000 não representa motivo para troca. Já para esse seu colega, essa sua colega, isso não tem valor algum. Ele não pagaria zero. Ele pagaria zero para ter acesso a isso. Significa que é o valor que ele atribui. Então eu espero que com esse conceitinho simples vocês tenham entendido o conceito de valor. Que muitas vezes representa para mim aquele objeto, aquele produto, aquele serviço, eu atribuo um valor monetário àquilo, para outras pessoas aquilo não representa nada. Então, isso tem que ter muito na cabeça de vocês, que às vezes aquilo que vocês estão desenvolvendo, aquilo que vocês estão criando, muitas vezes para vocês é o máximo, vocês acham maravilhoso, quando chega ao mercado, simplesmente as pessoas não percebem valor algum naquilo. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência profissional atual. Além de ser professor da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, eu sou investidor em algumas empresas, tá? E também voluntário em uma outra organização. As empresas que eu sou investidor, por exemplo, a Parte Eventos, ela pensa em entregar que tipo de valor para os seus públicos? Eventos de entretenimento em lugares diferenciados, com um atendimento super diferenciado, uma gastronomia diferenciada, uma programação musical super diferenciada, com conforto, com segurança e com pessoas que também podem contribuir para o seu network. Então, essa é o grande valor que a Parte Eventos entrega. Já o Tusca, o bar e cozinha, que fica aqui em Santos, litoral de São Paulo, no Brasil, a gente criou um conceito de um bar onde há experiências de gastronomia e de coquetelaria. As pessoas vão lá porque sabem que vão ser bem atendidas, pelo menos a gente espera que seja, com um excelente cardápio de coquetéis, né, alcoólicos e não alcoólicos, e também uma gastronomia bem diferenciada para um bar, que é a característica, o posicionamento que nós fizemos para ele. Tem uma outra organização que se chama CRM Zen, que é uma empresa de tecnologia que desenvolveu uma plataforma de CRM, que acaba sendo usado por outras companhias de grande porte. Então, esse CRM entrega que valor? Organização dos dados, informações precisas para uma equipe de vendas, relatórios que realmente personalizados, é aquele valor que cumpre aquela dor. E no último caso, aqui no último exemplo, quando eu sou diretor voluntário de comunicação, que é a Casa da Esperança de Santos, onde nós entregamos como valor a cura, o tratamento e a cura de crianças com deficiência física, intelectual e motora, há mais de 60 anos. Então, de forma gratuita. E por isso a gente precisa conversar com os doadores,
da sociedade que esperam um determinado valor que a organização entrega, e ao mesmo tempo você também tem as crianças e as famílias das crianças que esperam que a cura aconteça. E no meio disso tudo tem os colaboradores da organização, que são funcionários, e os voluntários, as voluntárias que também precisam ter aquela busca, aquela dor que de repente é se doar de alguma forma atendidas pela organização. Então são várias formas de valor que nós criamos nas várias organizações que eu participo, além de ser professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, na área de administração, são valores que a gente tenta entregar dentro dessas companhias. Mas o que seria então uma proposta de valor? A proposta de valor, ela pensa realmente na diferença entre o custo e o benefício. Tá? Então, eu tenho um determinado custo para adquirir algo que supra uma determinada dor. E, ao mesmo tempo, identifico no mercado soluções, na forma de produtos, serviços, que acabam compensando aquela dor. E aí eu verifico que há valor naquilo e eu acabo aceitando e adquirindo, utilizando, me tornando fã e tudo mais daquilo que me é ofertado. Mas vamos pensar como é que vocês podem entregar esse valor ou fazer essa proposta de valor. Eu vou apresentar para vocês a ferramenta do Canvas, o Business Model Canvas. Tá? Então, ele foi pensado pelo Alex, onde envolve, entre outras coisas, você pensar parcerias principais, ou seja, como você pode atuar no mercado, as atividades principais da sua empresa, o que você vai entregar, o que você vai fazer, juntamente com a proposta de valor que eu vou chegar daqui a pouco, os recursos que você vai utilizar, financeiros, materiais, a gente não pode chamar recursos humanos, mas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com aquela oferta que você está entregando, que a proposta de valor em si, ou seja, o que realmente você está entregando para a comunidade, para a sociedade, na forma de produtos, serviços, soluções e tudo mais. Você precisa pensar no relacionamento que você constrói com esses clientes, os canais de distribuição e de comunicação para quem você vai conversar, que justamente são os grupos de clientes, os segmentos de clientes que representam a tua persona. E para você atuar com tudo isso, você precisa ter uma estrutura de custos, ou seja, quanto vai custar essa operação, e ao mesmo tempo você tem que dizer de onde vêm as minhas fontes de receita, como que eu ganho dinheiro com isso, ou pelo menos como eu remunero as pessoas e a minha atividade organizacional. Tá? Mas isso não é o momento aqui da nossa conversa. Lá no Explorer, quem é do Explorer, lá no Santander, na atividade Santander, vai ver isso mais lá para frente. Então, a gente vai se concentrar aqui hoje justamente nessas duas questões, proposta de valor e segmentos de clientes, onde você juntou isso tudo e você começa a construir justamente a ferramenta da proposta de valor, onde você pega a proposta de valor lá do Business Canvas, traz, junta do outro lado o segmento de cliente que você escolheu, constrói o perfil do cliente, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e você tenta criar um fit, uma relação entre eles, uma relação de valor, um fit de valor. Então, você precisa ter uma junção do que você vai vender com a pessoa que vai comprar ou para quem você vai vender. Tá? Então, você precisa ter esse fit de valor que une as duas coisas. Aquilo que você entrega tem que estar adequado para quem você vende. Senão, você não tem valor entregando para aquela pessoa. Lembrando lá que eu dei o exemplo que muitas vezes o que representa valor para você pode não representar valor para aquela pessoa que está recebendo o seu produto ou serviço. Bom, graficamente, o Value Proposition Canvas ele é representado dessa forma, assim, Products and Services, de um lado, os Gain Creators, Pain Relievers, que é a proposição de valor, do outro lado, os Gains, Customer Jobs, e os Pains, que representam justamente os segmentos de cliente. Então, coloquei agora na língua inglesa, mas daqui a pouco eu já vou colocar na língua portuguesa. Então, você tem aqui a criação do mapa de valor, onde você tem os produtos e serviços que você oferece, você tem
a criação de ganhos, ou seja, aquilo que você pode entregar para esses clientes, e alguns atributos adicionais que a gente chama de analgésicos. Calma, que eu vou explicar cada item desses daqui, nos próximos slides. Tá? E nós temos aqui, então, a criação do mapa de valor de um lado. Do outro lado, já que você identificou quem que vai comprar os teus produtos, você tem ganhos, as dores dessas pessoas, você tem que entender essas dores e que atividades que aquele cliente quer cumprir, quer realizar usando o seu produto, o seu serviço. Novamente, quando você consegue conectar um lado com o outro, você tem o que a gente chama de fit de valor. Bom, evoluindo, eu vou explicar então cada um dessas etapas aí. De um lado, como eu falei, quem compra. Tá? Então, por exemplo, que atividades esse cliente ou essa cliente quer realizar quando começa a escolher uma solução para uma determinada dor, que eu já vou explicar o que é uma dor. Então, qual o segmento de cliente que ele está tentando realizar, né? Quais tarefas que esse cliente está tentando realizar e completar? Quais os problemas que ele tem? O que é fundamental para ele? E o que pode ser um apoio dentro da necessidade dele? Tá? Trabalhos sociais, de repente, ele pode estar realizando e você pode estar ajudando ele a cumprir esses trabalhos sociais, emocionais. Qual o papel desse cliente na hora que você está conversando com ele? Ele é um comprador, é um influenciador, é um usuário, um decisor, um co-criador? E em qual elo da cadeia que ele atua? Distribuição, indústria, varejo, ele é o usuário final, é o consumidor final, é aquele que realmente é o último elo dessa cadeia. Tá? Então, tenta entender com que frequência aquele cliente se relaciona com você e qual a importância de cada atividade que ele executa para vocês poderem entenderem o contexto daquele cliente, qual valor, de repente, ele está buscando no mercado, na hora que ele te procura, que identificou, ou na hora que você está pensando nessa solução para ele. Então, a tua solução vai contribuir para que atividades desse cliente possam ser atendidas. Voltando lá para aquela rodinha, nós temos as dores do cliente. Então, que emoções negativas esse cliente tem? Situações, de repente, indesejáveis numa experiência anterior com um concorrente seu ou com o uso de um produto similar, ou na ausência de um produto, por exemplo, um remédio que vai retirar realmente uma dor real, né? Então, ele acha caro essa solução, você tem que pensar se realmente o seu cliente não vai se sentir mal com as possibilidades que existem aí no mercado, o que ele teme, ou seja, os desafios, as dificuldades que ele encontra, os erros comuns que ele comete na hora que vai escolher os seus produtos, ele tem barreiras, ele não gosta de determinado produto, ele não quer saber daquilo ali, ou seja, você tem que entender a importância de cada dor desse cliente e contexto em que essas dores podem acontecer. E aí você pensa, a minha oferta, a minha solução, o meu valor que eu pretendo entregar vai solucionar esta ou aquela dor para aquele cliente. Ao mesmo tempo, nós temos ali a fatiazinha dos ganhos. Aí já tá sorrindo o cliente, né? Então, o que o seu cliente espera, deseja, ou de repente você pode surpreendê-lo com algo que ele realmente não estava esperando. Tá? Isso inclui uma utilidade funcional, ganhos sociais, emoções positivas ou uma economia de custos. Olha, eu estou pagando menos por esse produto, isso está me satisfazendo, então é um ganho para mim e vai contra a minha dor, aquilo que eu tenho. Por exemplo, no restaurante, às vezes eu sei que eu estou comendo uma comida menos saborosa, menos bonita, menos vistosa, menos instagramável, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele ganho da economia de custos. E eu supro a minha dor, que é aquela fome naquele momento, naquele dia. Então, você vai lidar nessa hora com encantamento, com sonhos, tornar a vida do cliente muito mais fácil e fazer com que ele, de repente, se torne um adotante ou uma pessoa que vive um consumidor frequente ou lide, por exemplo, com uma mensalidade contínua para ter acesso ao seu produto, ao seu serviço. Bom,
Completando assim, essa rodinha aqui do valor do cliente, né? Então, que atividades ele espera realizar ao adquirir seu produto ou seu serviço, que ganhos ele acha que pode ter, né? Além de ter a sua necessidade suprida, e que dores ele vai deixar de ter ou evitar, tá? Então, é importante você pensar do lado dele aquilo que ele espera de você em termos de valor que vai receber. Bom, aí temos aqui um outro lado, que é o lado dos produtos e serviços que compõem a proposta de valor. Então, quais produtos e serviços você está oferecendo? Quais aqueles que representam um trabalho funcional? Realmente vão cumprir uma função específica. Por exemplo, você abre o aplicativo do tempo no teu celular e você sabe a temperatura do dia, se está chovendo ou não, aquela função é atendida. Então, qual aplicativo você vai usar para isso? Pode ter representar um trabalho social, por exemplo. Você comprou um iPhone, né, por exemplo, e ele representa um status dentro daquele grupo social, algo que te destaque. Ou emocional, por exemplo, você vai atuar como voluntário numa organização e aquilo para você tem uma tarefa emocional que acaba te satisfazendo. Então, aquelas suas necessidades básicas, lembrando até a referência à pirâmide de Maslow, né? Você vai das necessidades básicas ou fundamentais para as necessidades de autorrealização, uma pirâmidezinha, onde você consegue, de repente, identificar naqueles produtos e serviços algo que vão cumprir ou vai cumprir aquelas necessidades dos clientes. Lembrando que lá no post que eu estou deixando no meu site, vocês vão poder ler o conceito de cada um, que cabe aqui não ficar alongando demais, não vou ficar lendo aqui slides, justamente porque lá está o conteúdo esmiuçado no post para vocês entenderem. O produto também ele pode ser virtual, tangível, intangível, financeiro. O importante é você identificar que produtos e serviços você pode desenvolver, criar, que vão ter uma relação direta com aquele outro ladinho lá. As tarefas que precisam ser cumpridas, as dores e os ganhos que o cliente espera com você. Tá? Vamos passar para a próxima. Nós temos aqui o quadrante dos criadores de ganho, ou seja, como os seus produtos e serviços criam ganhos para os clientes, como que eles representam um ganho para eles, pode ser um ganho em termos de benefícios funcionais, sociais ou emocionais, como eu já falei anteriormente, como que eles podem agradar esse cliente, essa cliente, como pode ter efeitos sociais positivos e ter assim, uma importância maior do que os seus concorrentes. Então, as pessoas podem identificar em você que aquilo que você está criando em termos de ganhos são bem melhores do que os seus concorrentes estão criando, o que não é fácil. Né? Então, nós vamos para o último quadrante desse lado aqui, que são os atributos analgésicos. Aqueles produtos e serviços que ajudam os clientes a dormir melhor à noite, como se fosse um analgésico mesmo. Tá? Eles eliminam ou limitam erros que comumente os clientes cometem. Ou seja, você ajuda as pessoas a se educarem na utilização daquele produto, daquele serviço, de repente nunca mais terem emoções negativas com relação àquela experiência, àquela necessidade, ou sentirem que aquilo custa. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de ônibus, que seja. Vou ter que pegar um ônibus sem ar-condicionado, barulhento, balançando, mas de repente na hora que alguém oferece uma solução como mobilidade urbana, como um aplicativo de transporte privado, você chama o teu motorista, ele aparece, de repente isso é um atributo que vai anular aquela dor que você tinha de mobilidade e também, ao mesmo tempo, é uma espécie de analgésico perante aquelas ansiedades que você tem de risco que você pode ter no transporte coletivo e tudo mais. Tá? Bom, vocês veem aí que nós temos o nosso cachorrinho tentando criar uma relação entre criadores de ganhos, atributos analgésicos, produtos e serviços, se relacionando com as dores, com os ganhos que o cliente espera ter e com as atividades que ele quer cumprir. Percebam que quando você consegue esse fit de valor, o teu produto, o teu serviço tem uma aceitação muito maior
no mercado. E você ganha dos seus concorrentes. Bom, você quer brincar um pouquinho? Então, faça essa brincadeirinha aqui, né? Desenvolva o nome da sua ideia, que produto ou serviço você vai oferecer, que vai ajudar a quem, que benefícios ele vai ter e o que você está fazendo diferente dos seus competidores. Ou seja, construa a sua proposta de valor para a sociedade, para o mercado. E use, como eu falei, a ferramenta de proposta, Canvas de proposta de valor, que representa justamente os dois lados do gráfico que eu mostrei para vocês antes. Certo? Está aqui isso. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para a construção dos empreendimentos de vocês e fico à disposição aqui nos meus contatos. Até mais!